que bico eu devo utilizar na impressão 3D? Cara, é a dúvida que a grande maioria tem. Por quê? Porque tem ali uma gama de 0,1 até 1,2 milímetros de diâmetro de bico. Qual bico que eu vou utilizar para minha peça? Cara, eu vou falar para vocês, essas máquinas da Ender, elas foram fabricadas e projetadas para um bico de 0,4 a uma velocidade de próximo de 35 milímetros por segundo. Ponto. Essa é a configuração mais adequada para as máquinas estarem trabalhando. Agora, Daniel, dá para eu colocar um bico maior para poder acelerar? Com certeza. Dá para colocar um bico menor? Dá também. Qual que é o inconveniente, na minha opinião, de colocar um bico menor do que 0,4? Quando você tem um bico menor do que 0,4 e você tem um material tentando sair por aquele bico, ele tem uma pressão muito grande, independente se você está rápido ou lento. A pressão é grande. Quando você tem um bico num diâmetro muito fino, qualquer coisinha que aconteça ali, tá, você entope ele. Qualquer impurezinha, qualquer grãozinho de material que entrou, carbonizou, parou ali, pronto, você já entupiu ele. Qualquer sujeirinha que vem do material, que é uma poeirinha do material que veio junto e chegou lá no bico, já deu subextrusão no bico, corta metade do fluxo, pronto, já trava com a sua impressão. Então, bicos de diâmetros maiores, existe uma tendência muito grande de forçar a sua extrusora. Presta atenção nisso então, hein? Ó. Bicos de diâmetro maior, ele força a sua extrusora em função do fluxo, mas libera pressão no bico. O bico sai material com maior facilidade. Bicos de diâmetro menor, ele força, ele tem uma pressão muito grande no bico, mas por você estar andando numa velocidade mais lenta, ele não força muito a extrusora. Você vai perceber que a chance dela ficar pulando é maior, porque tampou aqui, ela já pula lá. Ela nem consegue mais mandar material. Ela já trava, já começa a pular na sua extrusora. Você vai ver que a extrusora está dando aqueles tec, 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 já não vai. Já no caso dos bicos de diâmetro maior, pode ficar fazendo tec, tec na extrusora? Pode. Por quê? Porque a temperatura do bico está baixa. Você tem que aumentar a temperatura do bico para o material ter condição de amolecer, né? de chegar na temperatura adequada de extrusão, e aí sim o fluxo vai embora. Aí vai ter uma diferença muito grande no PLA e no ABS. Você vai perceber que no PLA, como a temperatura de zona de transição dele é próxima de 60 graus mais ou menos, ele passa de 60 graus, ele já amolece. Show de bola, fantástico. Você consegue aumentar bem a extrusão, consegue aumentar o fluxo, fantástico. No ABS já é 110 graus. Então até o material chegar a 110 graus para ele começar a amolecer, você começa a perceber que no ABS você não pode acelerar muito quando você está trabalhando com bicos de diâmetros maiores. Você tem que trabalhar em velocidades mais baixas, porque senão o fluxo não é o suficiente. O hot end seu não consegue aquecer o material à temperatura que ele precisa. Mas se vocês colocarem um bico de 0,6, de 0,8, de 0,5 e antes com o bico de 0,4 você estava usando uma temperatura de 185 graus, por exemplo, você vai perceber que você vai precisar aumentar essa temperatura. Porque o fluxo começou a aumentar também, então ele vai precisar de uma temperaturinha um pouquinho a mais para poder aderir bem às camadas e tudo mais.